Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais bem-vindos a mais um webinar promovido pelo MyFarm. Hoje vamos falar de um tema em alta aí, não só para o agronegócio, né, que é a inteligência artificial e como ela pode ajudar os produtores rurais e outros profissionais do agro aí. Para conversar com a gente vai ter um convidado muito especial aí, é o Bernardo Madeira, que é fundador da Farm.e. Seja bem-vindo aí, Bernardo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a Liari também por essa difusão tão importante aí da tecnologia, principalmente que impacta todas as indústrias, né? Hoje a tecnologia como blockchain, mas principalmente hoje que também se tem muitas dúvidas e muito potencial, que é a inteligência artificial, né? Então, é importantíssimo entender, novamente agradecendo a Liari por esse foco, por esse interesse e pela disponibilização aí do conhecimento para vocês, né, da inteligência artificial nesse webcast, nesse videocast, né, vamos entender como funciona também a inteligência artificial e as diferentes oportunidades que a gente tem do que fazer, como ela, em qual pé que ela está, e o que não fazer também, né? Ou seja, e principalmente, obviamente, com foco no agronegócio, mas principalmente com foco também no produtor, que às vezes ele está no campo, ele está aí um pouco desconexo, brigando com a natureza, né? Porque obviamente é um grande desafio o agronegócio, né? Não só por conta de todas as operações e a complexidade da cadeia, mas também por conta da natureza. E isso aqui, a IA vem ajudar enormemente no dia a dia, na gestão da lavoura, e na gestão também, obviamente, de toda a cadeia produtiva, do pasto ao prato, né? Então, novamente, muito obrigado aí a vocês por esta oportunidade. Show de bola. Quem não te conhece, Bernardo, fala um pouquinho da tua história e rapidamente, que ela é longa, né? Mas fale rapidamente para o pessoal que Pois é, um possa. pouco longa. Eu trabalhei toda a minha vida, fui de tecnologia, né? Vocês já devem ter reparado o sotaque um pouquinho diferente, que eu sou argentino, mas já mix aí, um mix argentino-carioca, né? Moro no Rio de Janeiro. Fui responsável, trabalhei por praticamente 23 anos numa grande empresa, na IBM, né? Durante todos esses anos eu fui responsável de tecnologias de gestão de informação, obviamente também dedicado a indústrias de finanças e agronegócio, mas dedicado a tecnologias de gestão de informação, tecnologias de cognitivo, que antes da inteligência artificial, começou com a era cognitiva, né? O que era cognitiva, né? E aí entra essa parte de análise sentimental, toda essa parte de inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial, que são os modelos de linguagem. Trata-se de cálculos altamente complexos para elaboração de palavras, né? Ou seja, os LLMs, que são os Large Language Models, modelos de linguagem, modelos grandes de linguagem, começou lá atrás com a era cognitiva, onde os computadores começavam a fazer raciocínio, né? De frases, de termos, começar a globalizar termos dentro de contextos, né? Aí estive responsável aí dessa estratégia cognitiva dentro da IBM. Depois eu fui também responsável de blockchain. Eu comecei com o negócio de blockchain na América Latina para B2B dentro da IBM. E aí, no 2017, eu saí, comecei com minha era empreendedora, criei várias startups, várias empresas. Uma delas foi a principal, a primeira empresa de implementação de projetos de blockchain para a América Latina, né? E agora criei outra empresa também de IA e hoje também sou o fundador, cofundador da Farm, que é uma plataforma de rastreabilidade que usa IA, usa blockchain, mas principalmente para trazer rastreabilidade e compliance dentro do agronegócio, né? Então, me especializo também, tem outra empresa de implementação de projetos de IA também, chamada Inter, e é importantíssimo, novamente, hoje, ficarmos na ponta da tecnologia, entendermos como podemos aplicar os modelos de IA, né, para o dia a dia. Beleza? Então, esse é um pouquinho o meu histórico. Show de bola, Bernardo. Estão vendo aí que o rapaz é de peso, né? Muito tempo trabalhando com tecnologias de IA, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Bernardo, como você tem percebido a evolução aí do uso da inteligência artificial no agronegócio, né? Já tem muita ferramenta utilizando, o que você tem visto aí que pode falar para o pessoal?
Perfeito, excelente. Eu acho que é muito importante entender um pouquinho, que demistificar um pouco a IA, né? Porque praticamente hoje todo mundo fala IA, IA, IA. E basicamente existe três tipos de modelo quando estamos falando de lógica computacional, tá? Então, para fazer um pouco a introdução, quando falamos de IA, é importante distinguir. A IA hoje está mais focado em modelos de linguagem. Agora, o modelo de linguagem não serve de muito se ele conversa muito bem com você, esses modelos conversacionais, se ele conversa muito bem com você, mas ele não te brinda informação específica ou informação concreta. É importante entender muito bem que quando estamos falando de IA, como a gente a conhece, que são principalmente esses modelos conversacionais, eles são não determinísticos. O que é um modelo, uma IA não determinística, uma inteligência não determinística? Aquela que te conversa, te conversa, te conversa, ou seja, enche a linguiça, mas basicamente ele não te dá nenhum resultado. Para isso, você precisa de dados. Então, também existem os modelos, os resultados de analytics, que são parte dos processos de machine learning, ou propriamente de analytics, né? Que são o que gera a informação consumível. Podemos considerar hoje que IA é a conjunção de modelos para uma expressão, para um entendimento, para que seja muito mais palatável a informação, modelos conversacionais, mais os dados determinísticos, ou seja, os dados concretos, e esses dois, a IA consegue conversar e passar informação consumível e útil? Podemos, mas é importante entender que quando estamos falando de IA, não serve de nada eu colocar um ChatGPT, colocar um Claude, colocar um Grok ou colocar um DeepSeek e não ter a informação efetiva que a suporte, ou falar para esses modelos irem buscar informação na internet e não trazer nada de efetivo. Ou seja, é muito importante fazer esse tipo de combinação. E esse que os modelos de IA, que são os modelos conversacionais, se complementem com dados, que podem ser dados de uma base de dados interna, dados de um ERP, dados vindos, por exemplo, da lavoura, de fotos da evolução de uma lavoura, da evolução de uma praga, da evolução de uma técnica de plantio, por exemplo, do desenvolvimento dos dados provenientes também de um fertilizante, ou dados de máquina, ou dados de climatologia, juntar tudo isso e que isso sirva de insumo, que são dados que a gente fala como determinísticos, e que isso sirva de insumo também para que esses modelos conversacionais prestem essa informação de maneira mais palatável, de maneira mais fácil. E por que isso é tão importante? Porque hoje, o fato de ser palatável é extremamente importante. Por quê? Porque anteriormente a gente precisava desenvolver front-end, desenvolver toda a minha infraestrutura por volta para apresentar para que nós, consumidores, eu, Bernardo, você, Leandro, Joãozinho, possam entender e que essa informação fique ao ponta dos dedos. Hoje, com IA, você pode, com esses modelos conversacionais, você pode apresentar essa informação muito rapidamente, seja por um portal, seja por um dashboard, seja por um relatório, ou seja pelo WhatsApp, né? Pelo canal que você está mais acostumado, a IA consegue pegar toda essa informação e trazê-la de uma maneira, apresentá-la para nós humanos de uma maneira rapidamente consumida e, obviamente, que seja da largura, ou seja, do tamanho e da especialização, o do detalhe que ele precisa. Então, super importante entendermos o que é IA hoje, tá? Legal. Então, assim, e por que que um exemplo básico, né? Por que que a área de saúde ela está bem mais avançada que o agronegócio, né? Porque tem milhares, milhões, eu diria, até de muita informação de laudos médicos vinculados a imagens. Então, cada vez que a IA Perfeito. deu lá milhões de, sei lá, de resultados de exame, que tem um padrão que já está treinado, vai ser muito mais rápido. Ela vai olhar uma imagem nova, vai pegar, processar lá e vai dar o diagnóstico muito mais assertivo, né? Então é isso que precisa, que o pessoal está usando muitas as IA para ser um Google da vida. Na realidade, não é isso, né? A IA por trás tem que ser determinística, ela tem que ter uma finalidade para ela poder realmente dar a informação mais adequada.
E no agro isso ainda é muito incipiente, porque ferramentas de imagens de satélite, até de fotos de praga, não existe poucas bases confiáveis e abertas para serem também determinadas, para a gente conseguir pegar essas informações, tá? Então, dados históricos de clima, aí tudo bem, essas aí são abertas, mas quanto de imagens de foto de um percevejo, de uma praga, de uma erva daninha, a gente tem que seja confiável. Não, são muito poucas ainda, né? Então, comparado com a medicina, ainda são muito poucas. Então, é um ponto também que a gente tem que ir avançando e colocar essas bases de dados cada vez mais disponíveis para que as ferramentas de DNA sejam treinadas e poder dar essas informações. É mais ou menos por aí? Exatamente, eu acho muito importante aí esse comentário e essa comparação que você fez, porque eu acho que a gente, dentro do agronegócio, a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura, tá? E isso aqui, e uma coisa que é muito legal desses modelos de IA, né, é que hoje já não tem desculpa para não alimentar a inteligência artificial. E falo isso porque você muito rapidamente, você pode escrever isso aqui dentro das notinhas, as notas que eu faço, essas anotações que eu faço, eu gosto muito de escrever, tá? Eu gosto de... Então, você pode tirar uma foto e a IA consegue pegar tudo isso, escrever tudo isso. Do mesmo jeito, ou seja, organizá-lo, escrevê-lo é um texto, você não precisa sentar. O que eu vou fazer agora vai ser tirar uma foto e depois eu vou organizar todos os meus to-dos, toda a minha agenda para a semana, o que eu escrevo, usa as diferentes anotações. Então, isso é importantíssimo para o agronegócio, porque sempre se fala que o agronegócio acaba sendo mais analógico. Por quê? Porque acaba sendo muito mais de papel. E hoje, a IA, o grande avanço que ele vem a trazer é que todo papel, a foto que o peão tirou no campo, ou que o produtor tirou, ou que tudo isso não interessa, obviamente, deveria ser um pouquinho de melhor qualidade em relação à foto, ou seja, mas não interessa a fonte. A gente, com um modelo bem treinado, a IA consegue interpretar todas as fontes, qualquer tipo de informação, mesmo sendo desestruturada, e ela interpretá-la, entendê-la e estruturá-la. Portanto, hoje, e você muito bem falou da área de saúde, por que, que a área de saúde está tão avançada, né? É porque, novamente, você tem as fontes para ir a consumir. Mas o que acontece? Nós, no agronegócio, agora a gente já não tem mais desculpa. A gente precisa começar a tirar foto, a colocar anotações, a começar a utilizar as ferramentas, começar a entrar também para trabalhar mais com ERPs, trabalhar mais com as plataformas tecnológicas. Por quê? Porque isso serve para a inteligência artificial e vocês não os benefícios que a inteligência artificial, porque ela tem a capacidade também de aprendizado. Então, os benefícios que a inteligência artificial e os resultados que a inteligência artificial traz são impressionantes. E, novamente, agora, eu posso consumir os dados desde uma ferramenta convencional, como todas, mas também eu posso consumir os dados desde meu WhatsApp, desde meu celular, em qualquer momento. Ou seja, um momentinho, oh, eu preciso saber que plaga é essa, ou eu preciso entender de que trata esse painel dessa colheitadeira que não estou entendendo. Não tem problema. A pessoa, o peão, pode tirar uma foto disso, isso com um modelinho, uma agente já treinada, a gente chama de agentes, ou aqueles que captam informação e falam com o modelo, com aquele modelo que a própria inteligência, o modelo conversacional que a própria inteligência, para interpretar tudo e poder responder até pelo canal que foi gerada essa informação, ou pelo onde o peão tem a dúvida, então, isso devolver de maneira imediata esse explicativo, sem perder tempo, sem que ele tenha que voltar, sem procurar o manual, sem ter que fazer um curso. Então, tudo isso vem de uma maneira muito mais imediata e palatável. Portanto, os benefícios que isso traz para o dia a dia, a eficiência em termos de recursos humanos, de recursos de geração, de produção, são impressionantes.
Então, a gente, novamente, não temos mais desculpas para que uma indústria esteja mais avançada que a outra, tá? A gente precisa gerar essa informação e, obviamente, de uma maneira muito simples, a gente consegue gerar esses agentes para poder que a IA possa gerar informação palatável e determinística. Sim? Muito legal. E aí os nossos clientes podem estar perguntando, mas o que vocês aí estão fazendo? Eu vou dar o meu contexto aqui de Aliad, mas você pode falar da Farmier também e das tuas outras empresas aí, tá? A gente já tem trabalhado internamente, por exemplo, a gente vai liberar, já liberou para alguns clientes e está liberando aos poucos, porque a gente tem que treinar a IA, né? Lembra que a gente precisa treiná-la, né? O atendimento já com inteligência artificial. Então, dentro de pouquíssimo tempo, os clientes já vão ter um chat lá onde ele vai conversar com uma IA e a IA vai estar bem treinada e ela vai se auto-treinando também com as interações tendo com os nossos clientes. Isso é um contexto, é um dos contextos simples, né? A gente precisa ter uma base de dados estruturada, que é o que a gente tem nas nossas documentações e os próprios tickets que foram abertos durante anos aí dos clientes, eles geram também essa inteligência para a IA ser assertiva na resposta. Outro que o cliente não enxerga, mas hoje a indústria de software é uma indústria, ela tem processos, certo? Ela tem etapas. Essas etapas, muitas delas estão sendo automatizadas através de IA. Então, uma coisa que é bem fácil de entender é revisão de código. Hoje, um desenvolvedor desenvolve e um outro mais experiente, ele revisa o código. Isso já não existe mais. Hoje é uma IA fazendo isso. E qual é o benefício para o cliente? Bom, a gente vai conseguir entregar mais rápido. Então, assim, e com mais qualidade, porque ela é bem mais rápida e mais inteligente do que um humano. Então, são várias coisas que a gente está implementando, não na velocidade que a gente gostaria, mas que tem feito isso acontecer. E aí, também estamos fazendo algumas POCs, né, alguns testes internos, de interação na ponta utilizando o IA mais o WhatsApp. Então, daqui a pouco a gente vai conseguir entregar algumas funcionalidades que hoje são feitas no RP por essas interações entre o WhatsApp e a IA, tá? Então, desde tirar uma foto, desde a gente de fazer um registro de um apontamento de campo através do uma IA, enfim, então a gente tem trabalhado nesse sentido. Não sei se você tem algum exemplo prático que você pode comentar e fique à Sim, vontade tem aí. vários exemplos, tanto da Farm quanto de outras empresas, acho tem muitos casos de uso, né, já que ajudam enormemente aí ao produtor, principalmente quando estamos falando, por exemplo, da Farm, né, quando estamos falando, obviamente, de contratos, né? Por que contratos? Porque contrato, o produtor sabe muito bem, a cooperativa sabe muito bem o risco que é um contrato, assim como quando um banco vai emprestar crédito, ou o próprio tomador de crédito, né? Um contrato de compra e venda, um contrato, uma CPR, que é o contrato futuro, ele tem riscos inerentes, ele tem riscos de entrega, ele tem riscos de precificação futura, ele tem riscos. Então, é muito importante aí também analisar principalmente, especificamente, todas as cláusulas, dependendo da cultura, dependendo do tempo, dependendo da previsão. E, obviamente, você tem vários fatores aí envolvidos que vão impactar literalmente no risco e na precificação desse contrato. Então, o risco do contrato, né, hoje, tradicionalmente, é feito novamente por estúdios de advocacia, mas isso aí também pode aumentar enormemente a eficiência quando estamos falando de IA. Quando treinamos um prompt, e todo mundo tem ouvido, o treinamento do prompt, o tuning do prompt, o treinamento do contexto, de que trata-se isso? Basicamente, a gente passa todos os parâmetros para a IA, nós passamos todos os parâmetros para a IA do que ela deve interpretar dos inputs, ou seja, dos contratos que vêm, o que ela precisa analisar e o que ela precisa corrigir, melhorar e apresentar de volta, tá? E isso também com uma indexação, a gente consegue também trazer um risco, um scoring desse contrato, um scoring de contrato, por exemplo, para, obviamente,
uma CPR, assim como também para um crédito, né? Ou seja, tomar um crédito, né? E por que falo isso? Porque, obviamente, a Farm ela se dedica a toda a parte de certificação ambiental, né? Então, o contrato aí, um fator muito relevante é se existe algum tipo de risco ambiental que possa inviabilizar uma negociação, independentemente, obviamente, da precificação ou dos riscos aí próprios jurídicos próprios desse contrato, tá? Então, a gente também está utilizando a inteligência artificial para incorporar essa parte de compliance ambiental e da rastreabilidade em relação à entrega e em relação às garantias de qualidade da cultura para ser comercializada. Outra coisa muito importante também é aquilo que você comentou, muito importante aí os robôs que podem prestar suporte para o produtor. A gente sabe muito bem que o Código Florestal ele se baseia, obviamente, em cada bioma, mas você tem leis específicas por estado e por município. Às vezes você pode ter exceções dentro do Código Florestal que te permitem a fazer certas coisas e que não te condenam, que podem não te condenar ou não inviabilizar tua negociação se teu CAR não está adequado ao bioma correspondente. Portanto, existem sim exceções que isso também é carregado dentro da inteligência artificial como parâmetro para dar suporte para o produtor, um suporte muito mais específico do seu cadastro ambiental rural para esse produtor e para que ele possa trabalhar com segurança, assim como para que ele possa se proteger frente a um possível, alguma possível atuação. Ah, Bernardo, mas isso é feito pelo estúdio de advocacia também? Sim, hoje também é feito pelo estúdio de advocacia. Só que, obviamente, não todo produtor, principalmente produtores de pequeno e médio porte, eles podem chegar a ter acesso para isso, né? Então, hoje a tecnologia, ele vem a trazer a possibilidade de poder escalar. Como muito bem você falou, a gente também usa IA para beta testing, né? Principalmente o processo de desenvolvimento de software é um processo doloroso, né? Ou seja, realmente um processo não é simples, porque a gente precisa principalmente testar tudo que é bugs. O que seria um bug? Um erro de código. Às vezes, um erro de código pode ser um erro que deu erro, mas às vezes um erro de código pode ser um cálculo. E um erro de código que é um cálculo acaba sendo muito prejudicial, porque ele não dá um erro assim de tela, mas ele calcula mal algum resultado de dinheiro e o produtor sai perdendo. Então, muito importante aí que os algoritmos de IA, também conseguem, obviamente, aprimorar no beta testing. E outras coisas que o IA pode ser utilizado, até em outras indústrias, também pode servir para tanto o produtor, a cooperativa, ou, por exemplo, para conhecer melhor o seu cliente, conhecer melhor os diferentes elos da cadeia. Ou seja, com quem eu estou falando? Super importante, por exemplo, que o banco ou que uma revenda, ela saiba com quem ela está falando. Então, ela pode usar a IA para conhecer todo o contexto, seja de um produtor, seja de uma empresa, seja de alguém que vai tomar esse risco, né? Saber ter todo o conhecimento da agenda com aquela pessoa, com a pessoa ou com a empresa com que eu estou lidando. Por exemplo, pode ser feito dossiês inteligentes, né? Eu sou cofundador de outra startup chamada Maestro, que ela vem a trazer toda esse análise, esse estudo também de empresas gerando dossiês inteligentes. Analisa, faz um 360 da empresa com a qual eu estou falando, né? E vem, analisa teu produto, analisa a tua oferta, né? E ela te dá o melhor pitch, o melhor discurso para você oferecer melhor o teu produto, reduzindo também os riscos de negócio, tá? Uma coisa muito legal também que está sendo usada a IA, e aí isso também pode ser muito útil para os ERPs, é cobradores inteligentes, né? Eu posso fechar um contrato, mas de repente meu cliente vai me pagar
em 60 dias, 90 dias, né? O que acontece? Ou em 30 dias. E, de repente, o cliente, a gente sabe, né, prestador de serviços ou quem vende um produto, às vezes ele se vê muito impactado, e até a empresa, ela se vê impactada pelo fluxo de caixa descontado, né? Ou seja, que é justamente aquela dívida que vai ser cobrada lá na frente. Isso é importantíssimo porque você tem a devaluação do dinheiro, você tem até que você percebe efetivamente esse caixa, isso acaba sendo risco e acaba havendo uma devaluação da tua oferta inicial ou do que você esperava ter de retorno. Então, a IA, ela consegue também, mediante os agentes, poder ser muito mais eficiente nas cobranças para a liquidação de dívida. Então, eu acredito que módulos de finanças, módulos de cobranças, vão se ver, e módulos até de contabilidade, vão se ver muito beneficiados trazendo esse tipo de automação, o que eu chamo o cobrador de 24 horas, né? Novamente, outra das coisas importantes é que o produtor também vai se ver muito beneficiado em produção com IA, em produção de cursos específicos para treinar o seu pessoal. Uma coisa que também está se usando em outras empresas, né? Principalmente quando estamos falando de empresas de recrutamento, né? De recrutamento de pessoal, analisar os currículos, os resumos das diferentes pessoas, né? Ou seja, os diferentes candidatos. Isso vem a trazer, a IA não só analisa, mas também ela vem a trazer um scoring efetivo, que obviamente a gente tem um recrutador, dois recrutadores para analisar, às vezes, até 500 perfis, quando você está fazendo uma chamada pública ou fazendo uma chamada de uma oferta, vai vir muita empresa, vai vir muitas pessoas interessadas. Então, a IA consegue novamente fazer essa análise altamente escalável e muito precisa. Mas, novamente, o prompt, né? Quando falamos do prompt, pensa, a gente tem que pensar em IA, e aquilo que eu comentei a vez anterior, a gente tem que começar a IA como uma consciência mundial. E o treinamento do prompt é a gente pega um pedacinho dessa consciência com todo esse histórico e a gente customiza ele, ou seja, treina ele especificamente para o que a gente quer. Isso chama-se treinamento do prompt, né? Ou gerar um contexto, em inglês, context prompting, ou seja, prompt de contexto, onde a gente pega essa instância, né? Esse pedacinho dessa IA e treinamos ele, modelamos ele, falamos como ele quer que responda, quais são os insumos de informação que ele tem por volta, quando ele deve usá-los, como ele deve interpretá-los para dar o melhor resultado possível, tá? Então, novamente, super importante entender, e aí, novamente, a gente especializado nisso também, em treinar o contexto e gerar esses agentes, esse prompt treinado com todo esse ecossistema tecnológico por volta, chama-se um agente, né? Então, novamente, importante é que para cada caso de uso a gente pode treinar diferentes agentes dando diferentes resultados. Mas uma coisa também que é legal é que esses agentes podem se conversar entre si, dependendo de ter um agente que seja especializado em uma coisa e outro agente que seja especializado em outra. Por exemplo, um agente é especializado em analisar contratos e fixar uma precificação beneficiosa. Outro agente é responsável de analisar, de trazer como foi, analisar a qualidade dessa produção, trazendo todos os insumos e todo o histórico da gestão dessa lavoura. E outro agente também, por exemplo, é treinado em cobrança, né? Então, esses agentes aqui podem tranquilamente se falar entre eles e fazer todo o processo holístico em si, tá? Então, isso também é muito importante entender que esses agentes também podem se falar entre si, beleza? Show de bola. A gente tem uma pergunta Opa! e também um comentário, né? Uma do Jefferson Arantes, que grande parte das áreas agrícolas ainda carece de acesso à internet de qualidade, faz com que o produtor rural não tenha pouco interesse pelo acesso a. Sim, é uma realidade, mas ela já está sendo quebrada, né? Então, antigamente aí as áreas rurais mais remotas, a gente tinha que botar
uma internet via satélite, que era cara, enfim, né? Mas hoje com a Starlink aí isso está bem mais tranquilo, né? Então acho que essa questão da conectividade no campo ela está sendo mais resolvida, né? Não sei se você tem uma outra percepção, Bernardo, mas eu acho que isso aí está sendo resolvido, né? Sim, novamente, eu acho que este tipo de iniciativas que a gente está fazendo agora são muito importantes, porque, novamente, o objetivo é demistificar a inteligência artificial, demistificar o uso da tecnologia, tá? Então, hoje a tecnologia é fácil, a tecnologia é barata, a tecnologia é acessível e a tecnologia tende sempre, constantemente, né, a melhorar, tá? Então, constantemente, os algoritmos estão melhorando, estão se aprimorando, isso em questão não de anos, estamos falando em questão de meses ou até em questão de semanas, tá? Então, o que às vezes o grande problema nossa indústria é que tudo aquilo que estava comentando, tudo acaba sendo muito mais analógico, mas hoje é, qualquer tipo de informação vinda do campo pode ser interpretada, pode ser encaixada, né? Ou seja, uma coisa é interpretar, ela entende essa informação, entende não só a sintaxe, mas a semântica, o contexto dessa informação, ela coloca essa informação no lugar correto, a IA, né? Ou seja, esses agentes que eles colocam a informação no lugar correto, eles processam e eles devolvem com base no que a gente quer consumir, tá? Então, super importante isso, que o acesso do campo, o acesso do agronegócio para a produção, para a tecnologia hoje é mais fácil até impossível, porque normalmente você pode tirar uma foto e perguntar para a IA se isso é algum risco, uma foto de alta definição, e, novamente, que isso também sirva de insumo depois para uma base de conhecimento, tá? E até hoje, só falando um pouquinho mais de conectividade, os aplicativos trabalham de forma offline, então você pode inserir alguma informação de forma offline e depois ela ir para a base de dados, assim que tiver uma conectividade, para a base de dados que está conectada, tá? Então, tem uma outra pergunta aqui, essa é uma pergunta da Ana Paula Yashima. Se eu falei errado aqui, me desculpe aqui, tá? Na sua visão, como superar de forma conjunta os gargalos da conectividade e da literácia digital? Como para que a IA no agro seja, de fato, uma ferramenta de produtividade integrada na propriedade? Eu confesso que a palavra literácia eu tive que procurar aqui no Google o que era, tá? É qualidade ou condição. Então, como é que de forma conjunta, tem dois gargalos que ela comenta, que é a conectividade, que a gente comentou um pouquinho aqui, e a qualidade, né, da informação digital, como isso fazer de fato trabalharem junto para que tenha a produtividade integrada na propriedade. Isso em conjunto resolva o problema do produtor, né? Mais ou menos essa pergunta aí, pelo que eu entendi da Ana Paula. Perfeito. Então, ótima pergunta da Ana Paula. Eu acho que, na verdade, como que é como tudo, né? Se você treina e você ensina mal a uma criança, a criança vai ser mal educada, né? Do mesmo jeito, e ela vai responder errado, ela não vai entender o código da sociedade, o código de uma aula, o código de um grupo de amizade, o código. Então, basicamente, tudo se baseia em códigos, códigos de conduta, basicamente, tá? Então, hoje é muito fácil. Anteriormente, e o Leandro sabe muito bem disto, eu sou desenvolvedor, tá? Então, a gente precisava, de quando estamos em desenvolvimento de um sistema, o desenvolvimento de tecnologia, a gente precisava principalmente de desenvolvedores, né? Cada vez mais, a IA acaba sendo um próprio desenvolvedor. Então, e o que é legal, com esses modelos de linguagem, eles conseguem interpretar o que você quer e desenvolver todo o código interno e devolver o que você quer. O que eu falo com isso? O que você precisa fazer de maneira efetiva lembra quando eu comentei de treinar o prompt, o contexto, que é basicamente como você quer que isso
que a IA se comporte e quais ferramentas que ela deve usar no contexto. Você deve fornecer essas ferramentas no contexto, né? Por exemplo, eu quero que ela use minhas fotos da lavoura e eu vou classificar, essas fotos aqui são dessa lavoura, aconteceu tal coisa, e essa é uma lavoura saudável, essa é uma lavoura não é. Ou esses são resultados de aplicar certo fertilizante, aconteceu isso, de aplicar certo defensivo. Então, todos esses dados, seja as fotos, anotações, qualquer coisa, anotações no papel, qualquer coisa serve de insumo, né? Então, esses são. Mas o que você precisa fazer? O que você precisa fazer é, do mesmo jeito que anteriormente um desenvolvedor como eu fazíamos em código, hoje você precisa expressar, e até em linguajar normal, né? O que você quer, do mesmo jeito que você educaria uma criança, do mesmo jeito que você ensinaria para alguém que está entrando dentro de um grupo, o jeito de que ele precisa se vestir, o jeito que ele, aquele code of conduct, o code of dressing, ou seja, código de conduta, código de... Você precisa escrever tudo isso, você precisa escrever o que você quer, no formato que você quer que também te seja apresentado, é assim como você interage e treina a IA de uma maneira extremamente fácil. Agora, você tem uma receitinha de bolo para isso. O primeiro que você precisa fazer para treinar a inteligência artificial é falar para ela quem ela é. Muito bem, por exemplo, você quando você vai falar para a IA, você tem, ok, qual é o teu role? Ok, você é um especialista, um especialista nesse caso, no meu caso, IA, você é um especialista de agronegócio, que se dedica a código, análise ambiental, de código florestal e de propriedades. Então, esse é o role, tá? Depois, você precisa indicar para ela quais são as ferramentas que ela tem. Eu vou carregar para você esta informação vinda de fotos, que corresponde a tal lavoura, corresponde esse tipo de folha, corresponde esse tipo de folhagem, corresponde a soja e corresponde a essa lavoura. E você vai ver, vou dividir com esse tipo de fotos que são as saudáveis e esse tipo de fotos que são as que têm algum tipo de problema. Então, essas são as ferramentas que você vai usar para você entender o que eu quero. Uma vez que você processa isso, IA, eu quero que você me entregue via WhatsApp para este número o resultado quando eu injetar esse fertilizante. Eu quero que você me entregue qual foi o resultado ou qual probabilisticamente vai ser o resultado que minha lavoura melhore de condição. Tá? Por exemplo, se esse é o resultado que eu quero saber. Tá? Então, e você indica, por exemplo, do site do teu fornecedor, né? Do fertilizante, né? Para que a IA também leia, possa ir para esse site, ler as especificações, saber quanto que você está aplicando, quanto que você aplicou, e ele analise as fotos da soja da tua lavoura e possa te entregar uma melhor recomendação ou a probabilidade que a tua lavoura melhore de estado, tá? Tudo isso você precisa treiná-lo em um modelo conversacional. Então você fala para ela quem você é, né? O que você quer, quais ferramentas que ele usa e o que ela precisa o que ela precisa processar e o que ela precisa entregar. De uma maneira como a gente falaria com um ser humano, tá? E a fonte de dados é muito importante e também, que antes a gente tinha que fazer na codificação, a gente tem que tirar os extremos. Aqui então, eu estou falando em, vamos lá, produtividade de soja. Uma produtividade de 150 de soja, no desenvolvimento você ia tirar isso, você não ia entrar na conta. Ou uma produtividade lá de, sei lá, de 10, de 15, você vai tirar uma produtividade lá, como se você estava calculando uma produtividade, você tem que tirar os extremos.
Antes você tinha que desenvolver isso. Hoje a IA já sabe Uhum. disso. Então, com o volume de dados que ela consegue processar, ela arranca os extremos e vai deixar a média, se eu estiver falando numa produtividade média, por exemplo, tá? Ou efetividade da soja, dosagem, eu quero saber qual é a melhor dosagem do Roundup para aplicação de soja para determinada praga. Beleza, ela vai tirar os extremos e vai te dar, ó, a mediana é sempre essa. E antes a gente tinha que fazer isso de forma no código. Hoje você E até com informando histórico, porque a IA, ela consegue ir para históricos de outras bases de isso. dados do mundo e trazer. Anteriormente, a gente precisava do dado nosso. Então, você pode aumentar com o teu dado e que ela procure do histórico de outras bases de dados, de outras fontes a nível mundial, né? Isso é muito legal também, né? Desde que a base seja pública, né? Então, Exato. esse é um ponto. E ele, voltando um pouco, que você comentou lá sobre o paradigma aí dos produtores rurais, né? O produtor tem muita receio da sua informação ser vazada em algum momento, né? Então, assim, mas quanto mais informações estatísticas a gente puder subir dos clientes para uma base de dados lá, mais informação relevante a gente vai conseguir dar para o produtor. Então, e sempre lembrando que essas informações aí tem LGPD, proteção de dados, mas são dados estatísticos. Então, qual é o problema de você passar qual a produtividade da sua lavoura numa região tal? Quais os produtos você aplicou? Quais doenças que você teve? Qual a praga que você teve? Qual é que é o juro que tu está pagando? Isso são informações que hoje estão muito em poder de dentro do produtor e que não são repassadas e que em outras áreas isso é mais comum de ser repassado. Falei da área médica, que é normal, isso não tem o nome de quem tem câncer, tem estatística de quem tem quais os cânceres que são mais propícios em homens e mulheres, etc. Por quê? Porque as informações são repassadas de forma anonimizadas. Então, isso, cara, quanto mais a gente instigar os produtores a fornecer esse tipo de informação com toda a segurança possível, com a LGPD garantida, mais informação a gente vai conseguir trazer de relevante para o produtor, né? Então é um modelo mental ainda que a gente precisa também convencer ou, sei lá, educar o produtor também. É um ponto super importante que você comentou aí, que é justamente a parte de segurança. Todo mundo hoje está super preocupado, obviamente, em relação a ataques, em relação à invasão. Uma das coisas que eu sempre escuto quando falamos de IA, né, e principalmente quando falamos da indústria financeira, é que hoje está se usando a IA para o mal, né? Então, hoje, obviamente, quanto mais vai evoluindo a tecnologia, né? A tecnologia depende de como ela é usada. Mas, para isso, das categorias que a gente precisa preencher, né? E para isso, contem com a gente, contem com a minha ajuda, tá? É o que chama-se de Word Rails, que seria em português, seria como que chama aquela banquina que é da estrada que protege os carros, né? Protege o guarda-rail, Guarda-reio, isso, guarda-reio. guardrail, isso. Então, beleza. Então, a mesma palavra. O guardrail, e você também especifica o que você não quer que ela vaze, né? Não quer expor, né? Então, essa é a proteção. Porque, obviamente, você, por exemplo, um modelo conversacional, um chat, né? Que você comentou também do chat. Como que você vai evitar, por exemplo, que alguém ah, deixe coisas que a IA não tenha que fazer, ou que ela processe xingamentos, ou que ela processe ameaças, assim como é, descobrir secretos de mercado. Um visitante pode perguntar e pode falar para a IA: eu quero que você me descreva tudo, da onde que você está tirando essa informação, como é que você está abrindo essa informação, como. Então, você programaticamente você precisa proteger e se antecipar a isso. E essa parte dos word raids, chama-se word raids, ela está dentro, faz parte das categorias de treinamento do prompt, da categoria de treinamento desse contexto. Então, uma das coisas super importantes também para proteger essa informação, que é um ponto super relevante, é você precisa também treinar, né, a IA
para que ela saiba dos seus limites e que ela, obviamente, dependendo para quem que você vai expor essa inteligência artificial, né, que você pode expor lá para o mundo, você também esteja protegido para isso, beleza? E esses guarda-reios aí, não que seja, como é que eu vou dizer a palavra? Não sei, não é que sejam o que mais demora para ser desenvolvido, não é isso. Mas antes de lançar qualquer agente para mercado, esses guarda-reios têm que estar muito Testado. bem testados, etc. Então, às vezes, a gente quer dar uma celeridade para algo inovador, mas esses guarda-reios a gente tem que treiná-los muito bem antes de qualquer coisa e muito bem testados, tá? Então, ninguém vai botar um agente em alguma ferramenta, etc., que não esteja esses guarda-reios, esses bloqueios aí para de proteção de dados, tá? Então, tanto a Farm como a Liari, isso é pré-requisito para qualquer tipo de implementação de IA. E esse é um dos cuidados que tem que ter, inclusive em ferramentas que você bota para dentro da tua casa, digamos assim, tá? Então, mas aqui a gente tem uma preocupação muito grande quanto a isso. Bernardo, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Podcast não, hoje é live, né? Podcast a gente já fez lá, esses dias, né? Queria que tu deixasse um recado final aí, quem quiser conhecer a Farmier, um recado final para o produtor, para os nossos clientes aí e para quem está interagindo conosco. Isso, pessoal, quero convidá-los também aí a conhecer aí a Farmi, que é dentro do nosso Instagram, Farmier, underline oficial, tá? Farmier, underline oficial. Também a gente está como Farmier no LinkedIn, tá? E nosso site é www.farmi.io. Também vocês encontram também nas redes sociais do Facebook, como farmier.io, tá? Aqui IO é input output, né? Mas é um acrônimo que hoje é super conhecido também, então farmier.io. Estamos aí nas nossas redes sociais, somos parceirões aí da Liari, estamos colocando os cortes também do nosso podcast anterior, que iremos colocar os cortes também dessa live aí, são cortes super interessantes, porque novamente, sabe quem faz aí os cortes? Muito bem, a IA faz os cortes, então coisas interessantes também, né? Hoje, você sabe que tem alguns pontos aí que eu faço modelinhos instrucionais, ou seja, consultas, eu respondo consultas, mas não sou eu que respondo essas consultas. Vocês podem chegar a perceber meu papo diferente, né? Ou seja, meu tom de voz diferente, porque na verdade é o Bernardo digital, o argentino carioca digital, meu clone digital, onde eu passo na IA, passo meu texto e ele me replicou, né? Ou seja, então ele responde visualmente aí as consultas, tá? Então, podemos fazer que as diferentes consultas que o pessoal tenha, né, aí no nosso escrever no nosso Instagram, e aí meu clone digital vai responder para vocês também. Então, para vocês, que vocês também vejam o poder que a IA vem a trazer, não só em relação a negócios, mas também em relação à nossa interação como humanos, né? Como hoje também cada vez mais eles estão nos replicando virtualmente, né? Chegou mais uma pergunta aqui Opa, da Daniela Santos, então antes de a gente acabar, a gente vai responder aqui. Muitas empresas de médio e grande porte do agro possuem equipe técnica altamente especializada. Você acha que um empresário desse porte pode substituir parte da equipe por IA? Eu vou dar minha visão e depois tu fala a tua, tá, Bernardo? perfeito, Eu perfeito. acho que não vai ser substituição. Agora, tarefas que são mais repetitivas, tarefas que são mais analíticas, de análise, etc., elas vão ser automatizadas pela IA. Então, na realidade, esses profissionais eles vão ter que se especializar em outras coisas, vai ter que ficar mais especializado ainda, porque a parte mais operacional e de escala, isso a IA vai resolver. Então, pelo menos é isso que eu acho. Eu acho que não vão ser substituídos, e sim vão ter que se especializar e entregar outro tipo de serviço, e não esse mais os operacionais. Concordo 100%. Tem, obviamente,
Eu acho que, por exemplo, a IA e esses modelos conversacionais, eles não estão 100% a par, mesmo tendo toda a informação que um profissional técnico de alta categoria e com toda a experiência, às vezes até além, porque ela tem o mundo inteiro, ou seja, toda a informação que ela foi inserida de contexto a nível mundial, de experiência, para responder competentemente, ela não tem a capacidade, por exemplo, de poder manter um diálogo constante, replicável a um ser humano, tá? Então, eu acredito que, principalmente para situações específicas, eh, não só de vendas, mas de suporte muito avançado e muito personalizado, sim, vai ser preciso ser humano, porque a experiência pessoal, né, cada vez mais a experiência, a experiência pessoal que nós temos vai ser um diferencial, né, dentro desse suporte, tá? Mas agora concordo 100% com o Leandro que mais de 50% de pessoal técnico, do mesmo jeito que está acontecendo dentro do nosso ecossistema de tecnologia, mais de 50% sim, vai ser não dispensado, mas vai apresentar reduções, né? Isso aí assim ela vai vir a trazer um corte de custos forte, né? Complementar aqui, essa parte relacional nunca vai deixar de existir, tá? Vou dar um exemplo prático Exato. aqui. Vou dar um exemplo prático aqui de um RTV que vai a campo. Hoje lá ele tem toda a parte relacional dele, mas imagine ele usando o potencial do Maiá para saber todo o histórico do produtor de compra, do que ele usou, de que dia. Então ele vai muito mais preparado para a interação que ele vai ter com o produtor. Então isso aí vai ajudar o cara da ponta, ele vai ajudar esse cara, ele não vai atrapalhar, porque o relacional, o produtor vai se relacionar, o produtor gosta do relacionamento pessoal. Mas a IA pode dar insumos muito mais para o RTV chegar muito mais preparado para uma visita técnica. E até já levando insights do que está acontecendo na realidade, né? Do que está acontecendo na lavoura, às vezes, até sabendo mais do que o próprio produtor, se tiver as ferramentas adequadas para ajudar isso, contribuir para isso também, né? Eu acho que também vai ter pessoas que estejam responsáveis, né? Normalmente tudo se transforma, né? Tudo se recicla. Então, deve ter pessoas responsáveis que eles consigam ser esse meio de campo entre o produtor, o especialista de alta experiência e aquele que consegue dialogar com o IA para que IA possa também possa oferecer um serviço muito similar e que não alucine, né? Ou seja, o problema da IA hoje é que ela, se você não treina bem ela alucina. Por que isso? Porque normalmente ela tenta fechar os buracos de falta de conhecimento. Até por isso que você também tem que configurar, não só treiná-la, mas configurá-la, né? Na hora que você configura ela eficientemente, ela vai responder de maneira efetiva. Se você não configura ela vai encher a linguiça, vai responder, sabe, aquele político que responde, fala um monte, mas não responde nada, ela vai se comportar desse jeito. Ou às vezes pode chegar a trazer coisas muito fora de contexto, que, gente, o que esse negócio está falando, né? Isso é uma alucinação. Então, cada vez mais vai ter pessoas que vão precisar interpretar aquele que está no campo, com toda a experiência, trazer todo esse conhecimento, extrair todo esse conhecimento do humano e poder configurar e treinar bem a inteligência artificial. Então, novamente, acho que vai ter roles que não estarão mais, mas vai ter novos roles que serão responsáveis de ser esse meio de campo entre a inteligência artificial e o humano. Beleza? Show de bola, Bernardo. Muito obrigado pela sua participação aí. Foi um bate-papo super rico aí, né? Com muita informação, prática e relevante. Tenho certeza que agregou muito para quem nos acompanha. E claro, também agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, né? Aproveita aí para se inscrever no canal, deixar seu like e seguir o MyFarm Digital aí nas redes sociais para acompanhar todas as nossas novidades. Um grande abraço aí e até a próxima. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Aliari. Um forte abraço. Estamos aí à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvidas e ajudar vocês nessa jornada. Show de bola.